Qual seria a sua reação se Jesus chegasse para você e dissesse: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Pois é, esse é o recado que ele tem para o último período da igreja aqui na Terra, a igreja de Laodiceia, a igreja dos nossos dias. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Seu tempo é a sua vida, use-o com inteligência. Seja muito bem-vindo ao canal Tempo Inteligente. Estamos apresentando a série Apocalipse e Eschaton, a descoberta do fim. O primeiro módulo, cujo tema geral é as 7 igrejas do Apocalipse, foi dividido em 4 partes e hoje é o quarto e último vídeo desse módulo. Falaremos do último período da Igreja de Cristo aqui na Terra, Laodiceia. 7ª carta, carta à igreja em Laodiceia. O nome dessa igreja, Laodiceia. E o seu significado, julgamento do povo ou povo do juízo. O texto básico está em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. A palavra Laodiceia vem do grego e significa aquela que é justa. Como se trata da simbologia de uma igreja ou do povo de Deus dos últimos dias, pode perfeitamente ter o significado de povo do juízo, povo justo ou povo justificado e ainda julgamento do povo. Para você entender perfeitamente todos os detalhes daquilo que Jesus falou a João nessa carta, preste bastante atenção na história que vamos relatar sobre essa cidade, Laodiceia, pois essa cidade, bem como o povo que ali vivia, tem tudo a ver com o povo de Deus dos últimos dias, ou seja, a igreja cristã dos dias atuais. A cidade de Laodiceia era chamada originalmente de Dióspolis, cidade de Zeus. Antíoco II, o rei da Síria, ampliou a cidade e a engrandeceu, mudando seu nome para Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laodice. Essa cidade era considerada a cidade de banqueiros e finanças. Por causa de suas riquezas e grandes casas de câmbio, seus habitantes eram arrogantes, orgulhosos e satisfeitos consigo mesmos. Ao sul da cidade, nas colinas, havia fontes de água quente que borbulhavam e essa água era conduzida por um aqueduto até a cidade. Algumas dessas fontes eram de águas frias, outras quentes e mornas. As pessoas da região acreditavam que as águas possuíam propriedades curativas. Os banhos mornos e as fontes minerais atraíam muitos visitantes da Europa e da Ásia. Essa água era agradável para o banho, contudo, de sabor desagradável e produzia náuseas se fosse ingerida. Em Laodiceia havia também uma escola de medicina, cujos médicos preparavam o famoso pó frígio, com o qual se fabricava um colírio para a cura da oftalmia, ou inflamação nos olhos. Na cidade também havia a comercialização de diversos produtos, principalmente os tecidos em tapetes finos, macios, de cor preta, que eram fabricados de uma lã natural, lustrosa, de uma espécie de ovelhas pretas. Os produtos mais famosos eram os vestidos sem costuras e pretos, que eram muito usados pelos laodicenses como evidência de sua riqueza. Vamos ver agora os 7 elementos usados por Cristo para a igreja de Laodiceia. Primeiro, a sua descrição. Aqui ele diz que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3, verso 14. A palavra Amém provém do hebraico e tanto pode ser assim seja, bem como verdadeiro, firme, seguro, podendo ser usada no início de uma frase para dar força à verdade da afirmação feita ou no final de uma sentença para confirmar o que foi dito com o significado será assim ou que seja assim. Amém, aqui nesse verso, significa o que é verdade. É uma forma de relembrar aos laodiceanos que ele, Jesus, pode demonstrar-lhes sua verdadeira situação. Cristo também se apresentou como a testemunha fiel e verdadeira. O fato dele ter usado esse título era porque estava se dirigindo a pessoas que enganavam a si mesmas. Ele desejava que elas confiassem no diagnóstico triste, porém verdadeiro, que ele lhes apresentava. O que significa a frase o princípio da criação de Deus? Há religiões por aí que afirmam que Jesus é um ser criado, o primeiro ser criado por Deus e, portanto, não tem prerrogativas divinas e não deve receber adoração. Será que é isso mesmo? Vamos analisar algumas coisas. No original grego, a palavra princípio é arche ou arque, segundo alguns pronunciam, como tanto pode ter um sentido ativo, como pode ter um sentido passivo. No sentido passivo, Cristo seria o primeiro ser criado. Não é, porém, o caso. Nesse texto temos de admitir o sentido ativo. Por que dizemos isso? Veja, no livro Joias do Novo Testamento Grego, edição de 1966, na página 80,
O Dr. Kenneth S. West diz: o vocábulo princípio tem dois sentidos no grego, o primeiro de uma série e o originador de alguma coisa. Nosso Senhor foi o originador do universo criado, pelo fato de haver sido seu criador. Agora vamos citar alguns textos bíblicos que reforçam a afirmação de que Jesus é um ser divino e criador, onde ele faz uso das mesmas palavras que Deus já havia utilizado para se referir a si próprio. Palavras essas que só caberia a um ser divino. Presta atenção e depois tire suas conclusões se Jesus, de fato, deve ser adorado ou não. Eu não tenho a menor dúvida disso, tenho plena convicção que ele deve ser adorado. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, se referindo a Deus. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, se referindo a Jesus. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus, se referindo a Deus. E Apocalipse 1, 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, se referindo a Jesus. Em Apocalipse 2, verso 8, ao anjo da igreja em Esmina escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, se referindo a Jesus. Em Colossenses 1, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, se referindo a Jesus. Em Colossenses 2, 9, porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, se referindo a Jesus. Em João 1, versículo 1 a 3, 10, 14, 18, nós temos o verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 2, ele estava no princípio com Deus. No verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada de que foi feito se fez. O versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Todos esses textos se referindo a Jesus. Continuemos agora com os 7 elementos usados por Jesus para a Laodiceia. Número 2, Cristo conhece. Ele fala que as obras, ele conhece, que é morno, essa igreja é morna, nem é fria, nem é quente, e que tem pretensões falsas. Apocalipse 3, versículos 15, 16 a 17. Jesus é testemunha fiel e verdadeira, ressoa sua voz na mais grave denúncia contra a sua igreja, como jamais fizera antes. Essa solene acusação de Cristo à igreja aplica-se àqueles que se dizem povo de Deus, porém são mornos e sem fervor algum. Não desistem totalmente da verdade, contudo, não querem morrer para o eu e praticar os princípios que abraçaram, consagrando totalmente suas vidas a Jesus. Uma das coisas impressionantes e que não devemos esquecer jamais é o fato de que toda essa acusação recai primeiro sobre o anjo simbólico de Laodiceia, que, como já falamos anteriormente em outros vídeos, representa os ministros, a direção responsável pela igreja. Essa acusação de Cristo não tem por objetivo ressaltar a obra missionária mundial da direção, e sim a vida espiritual interna da igreja, negligenciada por esses ministros. Jesus disse em Apocalipse 3, verso 15, conheço as suas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, ele diz. Uma coisa curiosa aqui, por que será que a frieza ou o calor espirituais são preferíveis diante de Deus à mornidão? Porque é muito mais fácil converter um pecador do que despertar um religioso morno do torpor espiritual em que ele se encontra. A experiência de conversões ao longo dos anos tem demonstrado que quando um pecador, por mais gelado no pecado que esteja, ao ponto de sucumbir nele, ele escuta os apelos do Evangelho, ele pode sentir o desejo de aproximar-se do seu Salvador Jesus. Mas para aquele que é decididamente morno, isso não acontece. Pois o morno tornou-se meio religioso e meio mundano. Vive apenas um cristianismo mecânico sem vida de Cristo, sem fervor cristão. Essa pessoa está contente e satisfeita com o seu cristianismo medíocre e de fachada, e não sente a necessidade de mudança. Característica número 3 para Laodiceia, um elogio e uma apreciação? Não há nenhum elogio nem apreciação. Laodiceia é a única das 7 igrejas em que não há elogio algum, não era para menos.
pois o destino da igreja depende da maneira como esta mensagem é recebida e a grande maioria de seus membros está tranquila numa falsa segurança carnal e cheios de justiça própria. Característica número 4, repreensão, reprovação. Aqui ele diz que esse povo é miserável, pobre, cego, nu, desgraçado, infeliz. Apocalipse 3, verso 17. Aqui está revelada a verdadeira condição de Laodiceia e a causa dela se encontrar neste estado deplorável, ou seja, a sua pretensão de ser o que em realidade não é. Os laodiceanos contemplam-se a si mesmos através de uma falsa perspectiva. Há uma tendência dos membros da igreja de Laodiceia de deixar-se induzir à justiça própria. Sua grande maioria orgulha-se do seguinte: de ser a guarda do puro evangelho de Cristo, de ser a legítima depositária da verdadeira luz para o século atual, de ser a igreja do Senhor Jesus dessa última geração. Esse povo orgulha-se também de ter uma organização inigualável, de sua grandiosa obra missionária mundial, de suas numerosas instituições, de seus processos financeiros bem ajustados e distribuídos, de seu magnífico corpo de ministros. E pensar assim, infelizmente, é um tremendo desastre. Uma igreja que, pelo fato de conhecer um tão maravilhoso conjunto de verdades bíblicas bem estabelecidas e logicamente elaboradas, e possuir uma estrutura mecânica mundial bem organizada, pensar assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, como diz Apocalipse 3,17, é pura loucura e pura presunção. Um dos maiores motivos pelo qual os filhos de Deus se encontram nesse estado de cegueira espiritual é que não querem receber a correção. Acham que tudo está bem, quando na verdade quase tudo vai mal. Quinta característica, um conselho: arrependa-se, seja zeloso, compre ouro, vestiduras brancas e colírio, abra a porta. Apocalipse 3, 18 ao 20. Após examinar o paciente Laodiceia, o grande médico Jesus vê que para sua tríplice enfermidade, pobre, cego e nu, de Apocalipse 3,17, somente poderá livrá-la o também tríplice remédio provido por ele: ouro refinado pelo fogo, para torná-los ricos, vestiduras brancas para cobri-los de sua nudez, e o terceiro remédio, colírio, para fazê-los enxergar. Apocalipse 3, versículo 18. Agora, perceba que coisa interessante. Você está lembrado das características da cidade de Laodiceia que falamos anteriormente, onde esta igreja estava localizada? Lembra das características de alguns itens que seus moradores se orgulhavam? Vamos rever novamente. Cidade de banqueiros, tinha riqueza, moradores orgulhosos consigo mesmo, banhos mornos, aquela água produzia náuseas se fosse ingerida, colírio, vestidos pretos. E agora Jesus oferece 3 remédios: ouro, vestidos brancos e colírio. O que esses 3 símbolos representam? Primeiro, número 1, ouro refinado pelo fogo. Vamos ler 3 textos bíblicos para esclarecer um pouco sobre essa simbologia. Tiago 2,5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Jó 22:25 agora. O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. Zacarias 13:9. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei: é o meu povo. Direi e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Diante desses textos, podemos concluir que, quando Jesus se refere ao ouro refinado pelo fogo, ele está querendo dizer que quem for a ele terá a riqueza da fé e o amor que só ele pode dar, mediante um relacionamento íntimo que, mesmo em meio às provas que virão, o caráter será purificado, assim como o ouro, quando derretido no fogo, ele é purificado. O segundo item e o segundo remédio é vestiduras brancas. Em Isaías 64:6 nós lemos: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. As vestiduras brancas são símbolo da justiça de Cristo, que ele oferece gratuitamente. Você lembra que no passado os antigos moradores da cidade de Laodiceia vestiam-se de preto, como evidência da sua riqueza? Jesus fez uso dessa característica daquele povo a fim de ilustrar no presente que os laodiceanos modernos estão nus. Em Apocalipse 3,17, quando ele diz: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, e cheio de justiça própria. Desde a entrada do pecado no mundo, a humanidade tem procurado justificar-se perante Deus. Há uma tendência do homem em querer justificar-se através de boas obras, obediência e bom comportamento.
Tudo isso tem o seu devido valor, mas não pode ser feito com o objetivo de alcançar a justificação, e sim como evidência daquele que foi justificado por Cristo. Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2, versos 8 e 9. As vestiduras brancas, a justiça de Cristo, que é dada a todo aquele que é justificado pela fé em Cristo, já havia sido ilustrada por Jesus quando este contou a parábola das bodas em Mateus 22, você se lembra? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, Mateus 22, 11 e 12. Em Isaías 61, 10, também usa os termos roupas de salvação e manto de justiça. Somente através da justiça de Cristo, que é dada pela fé ao pecador arrependido, o homem poderá apresentar-se devidamente vestido diante de Deus, no aspecto espiritual. Lembre-se que, como Paulo falou, a salvação é um dom de Deus, é de graça, porém custou muito caro, ou seja, a vida do Filho de Deus em nosso lugar. Terceiro remédio, o colírio. Assim como o colírio, ele é um medicamento que nos ajuda a enxergar melhor e com mais clareza, Jesus nos oferece o discernimento de sua sabedoria e graça mediante seu Santo Espírito, que nos dá a habilidade de distinguir entre a verdade e o erro, o bem e o mal, não importando sob qual disfarce o pecado se nos apresente. Em Apocalipse capítulo 3, 20, Jesus também diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus, ele está à porta. Ele espera que abramos a porta para que ele entre. E essa é a porta do nosso coração. Agora, de que maneira ele bate a porta do nosso coração? Cada advertência, cada reprovação e súplica da palavra de Deus, a Bíblia, ou que chega a nós através de um pregador do Evangelho ou através de uma literatura, outro meio de comunicação, é uma batida na porta do coração, onde a voz de Jesus solicita a entrada. A cada toque não atendido, torna-se mais fraca a disposição para abrir. A impressão do Espírito Santo, que é hoje rejeitada, não será tão forte amanhã. O coração torna-se menos impressionável e cai numa perigosa inconsciência da brevidade da vida e da grande eternidade que está por vir. Sexta característica, um aviso e uma advertência. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz Cristo em Apocalipse 3,16. O povo que vive no tempo da igreja de Laodiceia, o último período profético, precisa mudar, urgentemente, pois da mesma forma que a água morna da cidade de Laodiceia causava náuseas, vômitos, assim também essa igreja está causando náuseas, entre aspas, no Senhor Jesus, figurativamente falando. Ao ponto dele dizer que estou a ponto de vomitar-te da minha boca, Apocalipse 3,16. Ou seja, a maior parte dos cristãos de hoje estão causando mal-estar ao Senhor Jesus, com esse cristianismo morno e sem vida, contudo, cheio de presunção. Se esses não mudarem sua atitude, infelizmente, serão rejeitados por Cristo. Promessa e recompensa, a sétima característica, comer com Jesus, assentar-se com ele no seu trono, Apocalipse 3, verso 21. Participar de uma ceia na companhia de Jesus, que bela recompensa aguarda aos que abrirão a porta do coração ao amado Salvador. Assentar-se no seu trono significa que participarão do seu reino e poder. Bem, amigos, chegamos ao final desse primeiro módulo que tratou das 7 igrejas do Apocalipse. Queremos agradecer a todos que já se inscreveram no canal Tempo Inteligente. Se você ainda não está inscrito e deseja ser avisado quando postarmos os próximos vídeos, se inscreva. Ative o sininho das notificações a fim de que o YouTube te avise quando o próximo vídeo for lançado. Se você gostou do vídeo, clique no símbolo do joinha e comente também aqui embaixo, deixe seu comentário, é importante para nós. E convide outras pessoas que você conhece. Que o Senhor Jesus te proteja. Fica com Deus e lembre-se, seu tempo é a sua vida. Use-o com inteligência, pois essa vida é curta, meu amigo. E em breve teremos que prestar contas a Deus daquilo que fizemos com nossa vida. Vem aí os 7 selos do Apocalipse, trazendo um cavalo branco no primeiro selo, no segundo selo um cavalo vermelho, no terceiro selo um cavalo preto, no quarto selo um cavalo amarelo. 7 selos do Apocalipse, aguardem!